Mas os Perrelas... Não, mas nessa Perrela. condição de conselho, o Perrela... O doutor Gilvan... É porque há tudo quanto tempo é de conselho, diretoria? São grupos políticos dentro dos clubes que se perpetuam. É por isso que quando vem um Perrela falando que vai consertar a casa, é a casa que ele bagunçou. Né? De uma gestão para outra fica aquela coisa, né? Eu não gestão- mexo contigo para você não mexer comigo se a depois. SAF chegar e colocar e um ainda bilhão... tem os velhos vícios que ainda hoje a gente vê. E se a SAF chegar e deixar 1 bilhão na mão desses caras, De jeito nenhum. em tá 10 louco. anos não tem 1 bilhão e não tem time, não tem estrutura, Léo. Verdade. Por isso que existe, eu não estou endemonizando a SAF, mas a gente tem que colocar uns pontos também de pendência, mas é melhor que esteja na mão de quem quer ganhar dinheiro Claro. do que os caras que querem passar o dinheiro para frente. É porque outra... vamos Tá ser sendo positivo claros aqui, agora, né? hein, O Fael? conselheiro que deveria Porque quando um agente tem vigiar o clube e zelar pelo clube, ele troca o voto dele ou troca a simpatia dele por camisa. Sim. Por viagem na delegação, que vai para não sei aonde, jogar não sei aonde. Quando o por agente tem churrasco. 60 milhões para receber do clube, que você não sabe explicar, É. porque o zagueiro que veio, a gente não sabe qual que era a condição dele, entre tantas outras coisas. Rachadinha no futebol Então, a existe SAF está também. querendo vir para ganhar dinheiro. Por um lado, é bom, que vai ganhar dinheiro estruturando o clube. O problema é quem ganhava sucateando o clube. E a Exatamente. questão também, eu acho que o futebol, a administração em geral do futebol, ela está muito relacionada e tem muita relação com a política. Você pega, por exemplo, o cara entra na política, antes a prefeitura devia 1 milhão, ele sai devendo 5, não tem responsabilidade nenhuma dele. Nenhuma. No clube, o cara entra no Cruzeiro, na América, no Atlético, devendo, o time está devendo 10 milhões, sai devendo 100, e para o cara não muda nada. Ele sai de lá, continua a vida dele e ele não é responsabilizado por aquela dívida que ele aumentou. Verdade. E as investigações, por exemplo, né? Sociedade, como é que fala? Não lucrativa e tudo mais. Então tem algumas pegas, igual esse caso do Cruzeiro, por exemplo, né? Esse Já caso do houve a Cruzeiro investigação, um inquérito remetido à Justiça pela Polícia Civil, pelo Ministério Público. E aí? E aí? As pessoas que são réus até hoje não vão ser julgados, vai ficar parado no tempo, vai prescrever. O que vai acontecer em relação a todos esses processos aí? É o que eu falo com todo mundo, né? E quero deixar bem explicado para depois não voltar nada contra mim nesse sentido, né? Pelo povo, né? As pessoas já estão sentenciadas. As pessoas que foram responsáveis pelo que aconteceu com o Cruzeiro, né? E eu costumo falar, por enquanto, sobre irresponsabilidade. Espero que a justiça me dê ainda a legalidade de usar as devidas palavras que eu quero usar, mas não vou fazer isso porque eu não vou dar abertura para ninguém me meter um processo depois, né? E aí, se prescrever, vai deixar prescrever? Pelo povo, o povo já está sentenciado. Os caras não podem andar na rua. Não podem andar na rua, a galera... Vamos ouvir um trechinho aí de uma dupla, Geraldinho, do Cruzeiro, nessa crise recente, que, na verdade, a gente está vendo aqui, tentando buscar a origem das crises financeiras, né? Mas foi agravado por esse pessoal aí. Dois ex-presidentes do Cruzeiro agora. Os dois juntos, hein? Da diretoria que me sucedeu, não é? Eu vendia jogadores às vezes, era acusado de mercantilista, né? Mas eu fazia isso porque eu sabia que se você não pagar salário em dia, você não consegue ganhar nada. E jogador de futebol não é obrigado também a trabalhar sem receber, não é? Então eles têm razão quando eles cobram. Fiz uma reunião com eles agora, vou correr atrás de algumas coisas aí, né? O Pedro, do supermercado BH, também está nos ajudando a buscar alguns patrocínios, alguma coisa assim, para a gente tentar equacionar, né, a questão financeira aí, para que os jogadores tenham tranquilidade de nos tirar dessa situação. Mas o meu jeito de trabalhar era diferente. Ele assume logo depois do César Massi, né? Que depois teve aquela polêmica lá com aquela casa de jogos, né? De bingo e tal, enfim, que depois foi se arrastando essa dívida, que depois sempre aquela velha bola de neve no futebol. O Perrela pegou a administração do Cruzeiro e logo que ele pega tem um garoto de muito potencial ali chamado Ronaldo Fenômeno. Vende muito bem e depois o substituto... O Ronaldo na época do César. O Ronaldo é vendido, mas acho que ele já é vendido. Acho que ele pode até ser negociado, mas o Perrela assumiu em 94. O Perrela vendeu muito bem o Giovani, o Fábio Júnior. O Fábio Júnior. Então foi isso, só para não me confundir bem. E busca o Marcelo Ramos no Bahia.
E aí a torcida criticou bastante. O Marcelo Ramos, desconhecido, depois virou ídolo, ganhou Libertadores e tal. O Cruzeiro sempre fez boas negociações de assim, por exemplo, mandava 5 jogadores e trazia 6 jogadores. Mandava 2 e trazia. Aquela troca com São Paulo, né? Que veio o Palinha, veio o Vitor. A Energia, que veio a turma boa. Era uma maquete de SAF naquele momento ali? Cara, pode ser. Pode ser. Eu nunca tinha pensado por esse ângulo, não. Pode ser. Igual a Parmalat Cruzeiro, Energia UC. A diferença é que, por exemplo, quando a Energia... Parmalat Palmeiras. Quando a Energia UC saiu, por exemplo, não deixou o Cruzeiro desarrumado, né? O Parmalat, quando sai do Palmeiras, complicou bem a vida do Palmeiras, né? Você se lembra daquela investigação do Ministério Público na época da Energia UC Lembro. e do Perrella? Me lembro, Ela parou num determinado momento, Aham. a investigação, por várias razões. E quando estava se aproximando exatamente dos contratos de patrocínio, contratos de parceria. Porque o Cruzeiro, nessa época do Zezé, como ele bem disse ali, ele é acusado de mercantilista, mas ele vendia muito bem. Vendia muito bem. E o clube continuava endividado. Sim. Aí aquela pergunta popular de Praça 7. Para onde foi o dinheiro? O problema é que nessas condições de associação, raramente você consegue configurar um crime. Você encontra muita imoralidade. O crime é muito raro de você conseguir pegar alguém em um crime ali, entendeu? Você consegue fazer associação de quadrilha, né? Você consegue fazer responsabilidade administrativa, muitas coisas assim e tal. Mas, assim, um crime, né? Não que a associação criminosa ou formação de quadrilha não seja, né? Mas um crime especificamente, assim, é muito difícil você conseguir. Por isso tem muita gente que faz associação, ONG aí, lucra pra caramba, tá soltinho dando rolê por aí de boa. Certo? Porque é mais coisa imoral do que propriamente ilegal do que se acontece, né? Mas se tiver um pouquinho de boa vontade, você pega um pouquinho de estelionato nessas ONGs, nessas associações aí. Não estou dizendo que foi especificamente o caso do Cruzeiro, não. É só mesmo se você faz a leitura, né, jurídica ali, você consegue ver algumas condições nisso aí. Mas o Perrella sempre vendeu muitos jogadores, né? E essa dívida foi virando bola de neve. Então, por exemplo, quando o Gilvan assume em 2012, que ele fala assim, o Cruzeiro não tem dinheiro. Peraí, o Cruzeiro não tem dinheiro? Poxa, Montijo, Roger Flores. Você pega aquele elenco lá, né? Fabrício. Você vai pegando o time de 2012. O Wellington Paulista. Como não tem dinheiro? Você está desfazendo desse time. O Wellington Paulista acho que até fica para 2012 ainda. Como que não tem dinheiro para você poder vender jogador aqui, fazer? E como não tem? Montijo fica também disputa 2012. Então você vai começando a ver. Houve até uma crise do Perrella com o Gilvan, que o Perrella Teve. vende o Montijo, vende o Montijo. E aí só foi vender no final de 2012 para 13, né? Quando o Cruzeiro começa a montar aquele time campeão. E aí o Cruzeiro vende 2 campeonatos brasileiros, 13 e 14. E aí 15, na hora de montar um time, não tem dinheiro. Como não tem dinheiro? Uma explicação que você não consegue. Como não tem? Começa a vender jogador e para onde que vai o dinheiro? Não, parte é de fulano, parte é de Beltrano, o Cruzeiro tem um pouquinho só nisso e Teve tal. uma saia justa na posse do Wagner, né? Lá no Cine Teatro Brasil, em que o Gilvan foi fazer um discurso dizendo sobre que não tinha dívida, o Zezé disse que tinha, e ficou uma saia justa na posse do Wagner. Mas todo mundo tem essa responsabilidade. Pois é. Aí E a, um grande jogou pro outro. e a grande responsabilidade que eu coloco no Zezé Perrella, que também tem uma parcela de responsabilidade dessa dívida, talvez seja o emparelhamento político que ficou dentro do Cruzeiro. Porque eu sempre disse o seguinte, eu sempre tenho um pensamento político do seguinte, você tem que ter quem está, de repente, na situação, né, fato, no cenário político, e você tem que ter uma oposição inteligente. E a oposição, ela não tem que ser inimiga da situação, ela tem que ser a contestadora da situação e contestar tudo que está acontecendo. Só que quem contestava era limado, quem contestava era tirado de lado. Quem contestava não era ouvido. Quem contestava não tinha, às vezes... Ele era eleito, não era reeleito. De jeito nenhum, não era. Então você vai fazendo aquele emparelhamento político ali, de modo que você fique só com a situação. Então, do lado de fora, todo mundo pensa assim, poxa, não tem crise nenhuma, o conselho ele é unido. Mas por que a oposição não pode ser unida? Por que você não pode ter alguém que conteste sempre? Por que você não pode ter alguém que fala assim, ó, deixa eu ver essas contas aí, que vai lá e peita o conselho deliberativo? Ou fala assim, deixa eu participar do conselho deliberativo aí. Alguém que não está dentro de quem está governando, fala assim, quero fazer parte do conselho deliberativo. Isso é democracia. Né? Suponhamos, eu sou o presidente do clube, o Fael é oposição. E aí precisa de alguém no conselho deliberativo. Fael, você é oposição, mas participa do conselho deliberativo aqui. Isso sim é união.
Para você tem quem conteste. E para mim, você consegue mostrar honestidade nesse sentido. E quando eu falo honestidade, é honestidade de administração, não por roubo, não é isso. Mas honestidade na hora de você prestar contas, de esclarecimentos. O que não acontece no Cruzeiro. Pelo contrário, a gente viu emparelhamento político e filhinho de conselheiro ganhando cargo, ganhando 20 mil, 30 mil, 40 mil reais, sem informar. E depois entrava com o Cruzeiro na justiça. Você via, por exemplo, advogado que trabalhava para o Cruzeiro e estava defendendo os interesses do Cruzeiro e motivando pessoas que tinham saído do Cruzeiro a entrar na justiça contra o Cruzeiro. E aí eu ficava pensando, gente, o que está acontecendo aí? Olha o que está acontecendo, sabe? Os absurdos. E a dívida vai aumentando, emparelhamento político vai acontecendo, até que uma hora, meu amigo, não tem situação e não tem nada que consiga comportar essa bomba relógio, que vai explodir a qualquer momento. E quando explodiu, meu amigo, foi pior que Hiroshima e Nagasaki, no sentido abstrato da parada. A partir disso que você falou, Gão, até quando aconteceu o que aconteceu no Cruzeiro, as críticas e os esclarecimentos precisaram vir de fora, né? Isso não aconteceu de dentro para fora. As pessoas que não estavam envolvidas no clube que tiveram que entrar e ver, tem alguma coisa de muito errado aqui. Como só tinha a situação, o Cruzeiro foi entrando uma bola de neve e aí precisou vir gente de fora para falar, tem alguma coisa errada, vamos investigar, vamos ver o que está acontecendo. Tanto que nesse ponto, aí quem era a oposição e muitas vezes foi jogado de lado no Cruzeiro foi onde tiveram uma participação mais considerável, que foi quando veio o Conselho Gestor, que aí, meu amigo, eu não vou questionar, por exemplo, condição de resultado desportivo, não vou considerar isso. Eu vou considerar a salvação do Cruzeiro, porque na hora que o Conselho Gestor se une, né, ali na responsabilidade do seu Dalai, né, o seu Dalai Rocha esteve lá presente, né, e várias pessoas se uniram ali para começar a administrar, aquelas pessoas que estavam ali eram praticamente todas oposição a tudo que acontecia dentro do Cruzeiro. E foi onde eles tiveram voz. Mas aí, meu amigo, o carro já estava entornado, a bomba já tinha explodido. Então não posso questionar eles.